Galera, vamos que vamos, pô. Hoje vamos falar das obras, beleza? Hoje é o seguinte, hoje a gente vai comentar, né, sobre um vídeo de uma filósofa, né, que é a Djamila Ribeiro. Já ouviu falar nela? Óbvio que já ouviu falar. Ela é famosa pra caramba, ela é colunista da Folha de São Paulo, comunista, né? Colunista comunista da Folha de São Paulo. E ela também, galera, participa de programas da GNT, do Multishow, assim, ela é bem famosa assim no mainstream, né? Ela é formada em filosofia, tem mestrado, né, pela USP em filosofia, e ela abre muito debate em relação às vozes, né? As vozes da população que não são escutadas, né? As vozes que estão marginalizadas, né? Da mulher que participa de relacionamentos homoafetivos, da mulher negra, do homem negro e homoafetivo, e por aí a gente vai fazer essa análise, tranquilo? Essas pessoas não é que elas são impedidas de falar, é que elas são inseridas em contextos onde elas ficam o quê? Caladas, impotentes, sem saber o que fazer, beleza? Essa é a temática aqui do vídeo que a gente vai ver hoje da Djamila Ribeiro, Vozes, beleza? Vamos que vamos. Vamos lá. Vou botar aqui pra gente. Opa, será que vai carregar? Na hora que foi eu tiro. Botar na tela menorzinha, viu, galera? Senão aqui o negócio dá pau. Vamos ver se vai. Quando eu penso em pluralidades, a primeira frase, a primeira coisa que veio à minha mente foi a necessidade de a gente romper com os silêncios, né? E quando eu falo de silêncio, eu não digo necessariamente... Vamos que vamos. Quando eu penso em pluralidades, a primeira frase, a primeira coisa que veio à minha mente foi a necessidade de a gente romper com os silêncios, né? E quando eu falo de silêncio, eu não digo necessariamente a gente responder diretamente. Galera, a pluralidade, diversidade é o encontro de etnias diferentes. Aqui a gente fala que o Brasil ele tem um país, do ponto de vista racial, plural, né? Porque aqui a gente tem a convivência de brancos, de negros, de pardos, de indígenas, de estrangeiros, né, de origem africana, europeia, asiática, que então tem uma mistura, uma miscigenação de etnias que é muito grande, beleza? Tranquilo? Essa que é a pluralidade que ela está falando aí. E também é bom a gente falar assim da pluralidade do povo negro, né? Tem o povo negro hétero, o povo negro gay, porque geralmente o pessoal não atrela, né? A mulher negra ela não pode ser gay e o homem negro também não pode ser gay. Tem essa cultura racial que fala um pouco sobre isso, né? Que é uma cultura também bastante racista e bastante homofóbica que a gente encontra aqui no Brasil. E ela está falando disso, né? Dar voz para quem não tem voz. Aquele homem negro marginalizado, homossexual, que está jogado de lado, ele precisa ser escutado, entendeu? Às vezes você negar a voz para alguém não é simplesmente chegar na pessoa e mandar ela calar a boca. Não é assim. Mas é uma série de estratégias, de políticas que são feitas para perpetuar a imagem do homem branco como sendo aquele cara de destaque que vai dar as ordens e os demais componentes da população vão só ouvir. Beleza? Mais ou menos essa é a temática. Vamos arrochar aí que é 10 minutos de vídeo. A alguém. Quando eu penso em silêncio, eu penso nos silêncios institucionais, eu penso no silêncio em relação à naturalização das mortes dos corpos negros, eu penso no silêncio em relação às desigualdades, eu penso no silêncio quando a gente está em espaços ou num país como o nosso. Você não está compartilhando a tela. Não está aparecendo? Para mim é que está aparecendo que eu estou compartilhando, você já acredita? Vou voltar tudo, viu? Desculpa, viu, galera? Foi mal. Não, foi mal, é porque eu estava com a outra aba que estava salvando a gravação, compartilhando. Agora foi? Vê se foi. Foi ainda não, né? Foi, galera, ou não? Agora foi, né? Agora foi, né? Beleza. Foi mal, vamos voltar lá desse começo. Desculpa aí, galera. Foi mal. Desculpa o tio. Mas deixa eu falar pra vocês. Vamos ver o vídeo, né? Só pra vocês terem uma ideia. A diferença de quem vê o vídeo antes de fazer a prova, de quem não vê e tenta fazer lá na sorte, é muito grande. Então, só o fato de estar aqui vendo já é muita coisa. Beleza? A explicação que eu vou dar depois vai ajudar mais ainda. Tranquilo? Eu vou delimitar para vocês aí alguns conceitos importantes em relação a esse tema. Pluralidade, colorismo,
silenciamento, exclusão, espaço social. Vou colocar para vocês depois que a gente ver o vídeo, beleza? Então, vamos lá, presta bastante atenção, principalmente nessas palavras que eu soltei para vocês. Ó. Pluralidade, colorismo, utilização dos espaços sociais, beleza? E silenciamento, vamos ver. Aí, Abixona, agora vocês sabem quem é, né? Djamila Ribeiro. Em pluralidades, a primeira frase, a primeira coisa que veio à minha mente foi a necessidade da gente romper com os silêncios, né? E quando eu falo de silêncio, eu não digo necessariamente a gente responder diretamente a alguém. Quando eu penso em silêncio, eu penso nos silêncios institucionais, eu penso no silêncio em relação à naturalização das mortes dos corpos negros, eu penso no silêncio em relação às desigualdades. Eu penso no silêncio quando a gente está em espaços ou num país como o nosso, de maioria negra, e a gente não se enxerga, a gente não se vê nos espaços. E aí, quando eu penso em silêncio, eu penso o quanto que esse silêncio ele é construído por conta da determinação e da imposição de uma voz única, de uma voz que quer falar sobre nós, de uma voz que quer falar sobre o meu corpo, de uma voz que impede que uma pluralidade de vozes possa falar. Então, ter direito à voz é ter direito à humanidade. Então, quando eu não tenho direito à voz, a minha humanidade está sendo negada. Aí tem uma frase de uma jovem negra, que ela é brilhante, ela já participou de um TED, que é a Monique Everly, que me marcou muito, que ela disse: eu nunca fui tímida, eu fui silenciada. E aí eu comecei a lembrar da minha infância, que eu sempre fui uma criança extremamente falante, com autoestima, que gostava de mim, e com o tempo, quanto que eu fui me silenciando, o tempo quanto que eu fui me invisibilizando por conta dessa determinação, dessa voz única. Quando eu cheguei na escola e não me enxerguei no material didático, quando eu cheguei na escola e o silêncio das professoras em relação às violências que acontecem dentro do ambiente escolar. E aí eu fui lembrando e um dia eu me fiz a pergunta, né? Quantos silêncios será que me compõem? E quantas de nós, muitas vezes, os silêncios foram impostos a nós e a gente acabou se silenciando, né? Só que aí existem pessoas, né, que são corajosas e começam a discutir esses silêncios, né? E nesse sentido as feministas negras foram muito importantes na minha formação como pessoa, sobretudo quando eu leio Audre Lorde e ela diz da importância de se falar, senão o peso do silêncio vai acabar nos engasgando. E aí quando a Alice Walker diz que não pode ser seu amigo quem exige seu silêncio, a gente vai percebendo o quanto que existem outras narrativas e que essas narrativas são potentes e que essas narrativas elas vêm justamente para transcender essa voz única. Porque é necessário falar de mim. É necessário que eu possa falar de mim e que não tenha uma voz determinando qual é o meu lugar dentro dessa sociedade. E aí essas vozes, essas múltiplas narrativas dessas mulheres corajosas, elas vão encorajando a gente também a falar. Elas vão nos encorajando a perceber o quanto que a nossa voz é necessária, né? E as pessoas que foram construídas para falar, essas pessoas que geralmente, né, são os homens brancos que têm o poder da fala, o quanto que é importante para esses homens perceber a minha necessidade histórica por falar. Então, não precisa ser negro para combater o racismo? Com certeza não. Não precisa ser mulher para combater o machismo? Com certeza não. Mas se mulheres negras, pessoas negras não falam, mulheres não falam, que tipo de sociedade que a gente está constituindo? Porque serão sempre os mesmos a falar. A gente não rompe com a norma branca e masculina. Então, é necessário para esse sujeito que sempre esteve nesse lugar de fala entender que muitas vezes o lugar dele na contribuição dessa luta é ouvir e entender a nossa necessidade histórica por falar. Porque numa sociedade onde essas vozes não falam, numa sociedade onde essas vozes, ou quando falam, são hierarquizadas, porque existe um discurso autorizado de quem pode falar, a gente não pode falar em humanidade, de fato. Então, quando eu penso em pluralidade, na necessidade de vozes, eu penso que é necessário um novo pacto de humanidade. Porque numa sociedade onde as violências são naturalizadas, onde os silêncios não são questionados, onde a gente não pensa, muitas vezes, que o silêncio diz muito, porque a ausência também é ideologia, e existe muitas coisas por trás dessas ausências, a gente não pode falar em humanidade de fato. Então, acho que quando a gente verdadeiramente valoriza essas vozes, quando a gente tem uma pluralidade de vozes, aí sim a gente pode pensar em humanidade. Então, eu penso que a necessidade da voz é a necessidade ao humano, da gente reconquistar a nossa humanidade, de nós, enquanto mulheres negras, a gente poder ser respeitada pelo ser humano que a gente é,
porque essa voz que nos desumaniza, que nos coloca em lugares ou da subalternidade ou da exotização, essa voz ela precisa ser quebrada. Né? E quando eu penso na pluralidade das vozes de mulheres trans, de mulheres negras, de homens negros gays, e essa multiplicidade de vozes falando, o quanto que a gente torna verdadeiramente uma sociedade mais rica, o quanto que a gente verdadeiramente tem uma sociedade muito mais criativa, o quanto verdadeiramente a gente vai ter uma sociedade humana de fato. Né? Porque enquanto ser mulher negra não ser considerado humano nessa sociedade, enquanto a gente for vistas como mero objetos sexuais ou pessoas para estar em determinadas posições, a gente precisa reconfigurar essa humanidade. E a gente só reconfigura esse mundo quando essas vozes passam a falar, quando essas vozes começam a ser respeitadas, quando essas vozes começam a ser legitimadas. Então, romper com o silêncio é romper com a violência. Romper com o silêncio é a gente romper com essas violências naturalizadas cotidianas e que muitas vezes a gente não percebe como violência. Então, é necessário se questionar, sim, porque quando você está num espaço de maioria branca e as pessoas negras que ali estão te servindo, é necessário você se questionar por que aquelas pessoas não estão usufruindo do mesmo espaço como você. Por que essas mulheres negras não estão usufruindo do espaço como eu? Né? É necessário, quando a gente chega na universidade e a gente só tem professores brancos, se questionar: por que eu não tenho professores negros aqui nessa universidade? Por que as mulheres negras dessa universidade, elas só estão limpando o banheiro e elas não estão sentadas no banco dessa universidade? Se a gente não rompe com esses silêncios, a gente está admitindo que esse é o lugar, a gente está compactuando com esses tipos de violência. Então, é necessário que a gente se incomode, de verdade. E esses discursos potentes desses grupos que, historicamente, não tiveram voz, eles vão incomodar de fato. Né? E é necessário que esse incômodo seja visto como algo positivo. Né? E muitas vezes, esse sujeito que se sente incomodado, em vez de ele se questionar o porquê do incômodo, ele dirige a raiva dele para aquele sujeito que está incomodando ele. E, mais uma vez, ele tenta silenciar para ele ser a voz única. Mas sem o incômodo, a gente não promove mudança. Então, é necessário, sim, que o sujeito privilegiado ele se incomode. Porque se ele não se incomoda, ele vai achar que as coisas estão boas como estão. Ele não vai se perceber como responsável pela mudança. Ele não vai perceber o quanto que é importante ele se colocar num lugar de escuta. E quando eu falo de escuta verdadeira, de escuta sincera, de quem ouve e está disposto a se desconstruir, de quem ouve e percebe a necessidade dessas outras vozes falar. Porque não pode ser meu amigo, já disse Alice Walker, quem exige meu silêncio. E se ele não me ouve, ele está exigindo meu silêncio. Por mais que ele não diga para mim, cale a boca, ele está exigindo meu silêncio, se ele não me ouve e se ele não considera a minha narrativa como importante. Então é importante a gente se questionar por que a gente não lê mulheres negras, por que a gente não lê obras de pessoas negras, por que muitas vezes nas nossas bibliotecas essas mulheres não estão lá. Por que a gente não lê essas narrativas? Por que a gente não percebe a potência desses discursos e o quanto que é importante esses discursos para a reconfiguração do mundo? Então, todos e todas são responsáveis por isso. E é necessário, sobretudo, que a gente tenha essa consciência, né, que a gente perceba que o mundo ele vai ser muito mais rico e muito melhor para todos nós quando verdadeiramente a gente tiver uma pluralidade de vozes, porque enquanto não tiver bom para essas vozes que são silenciadas, também não vai ser bom para ninguém. Então, pensar qual é esse mundo que a gente quer de fato. Se é um mundo onde só existe uma voz falando, ou se é um mundo em que essas outras vozes possam falar e não sejam vistas como vozes menores, como as vozes marginalizadas, mas como vozes necessárias e como vozes potentes. E, nesse sentido, eu deixo a pergunta, né? Até que ponto a gente está permitindo que essas vozes falem e até que ponto esses sujeitos que foram configurados nessa voz única estão necessariamente se colocando a responsabilidade, né, de ouvir. Né? E, nesse sentido, o silêncio ele vai ser importante, no sentido de ouvir aquele que nunca pôde falar, no sentido de reconhecer a necessidade histórica de fala desses outros sujeitos. Porque não dá para a gente falar em direito se a gente não fala do direito à voz, se a gente não reconhece, sobretudo, o direito à fala. Então, um pacto de humanidade é possível a partir do momento que a gente reconhece esse direito e a gente se coloca essa responsabilidade de verdadeiramente mudar.
né? Então, acho que essas vozes potentes desses grupos que vêm falando e estão falando não são contra narrativas meramente e contra discursos. São discursos potentes, são discursos que vêm para transcender silêncios seculares, porque quer colocar, de fato, a nossa humanidade e dizer que nós somos várias possibilidades de existência e que a gente quer existir, sim, mas, sobretudo, a gente quer existir com dignidade. Obrigada. Divou aqui hoje. Jamila é fera. Beleza? Então, vamos que vamos. Vamos comentar aí os pontos mais importantes. Beleza, família? Vamos nessa. Vamos nessa. E aí, o que vocês acharam? Primeira coisa, o que vocês acharam aí? Acharam massa? Gostaram do discurso da Jamila? Importante saber, né, galera? Importante estar informado a respeito disso aí. Beleza? Então, vamos lá, vamos conversar. Seguinte, vou falar com vocês os pontos mais importantes, né? Que ela citou aí pra gente. Então, vamos começar. Um ponto importante, né, que é até o tema do vídeo, é o tal do silêncio. Beleza, galera? Do silêncio, do silenciamento. O que é isso? O que é o silêncio? É o seguinte, a população negra, principalmente a população negra feminina, ela não se sente representada em determinados espaços sociais. Por exemplo, quando você vai no cinema, você vê que é um produto caro, né, um produto de consumo caro, né? Ticket médio caro, né? Um cinema hoje em dia você vai, tem que pagar, se for pagar inteiro ali, é quase R$40. Então, curso médio caro, né? Mas a pipoca, refrigerante e o lanchinho depois dá 200 contos. Então, tem um curso médio caro. Se tem esse custo médio caro, lá quem vai participar desse processo, quem vai participar daquele espaço social, espaço social, que é o cinema, vai ser majoritariamente aqui no Brasil a população mais branca. Beleza? Tranquilo. Outra coisa que é importante a gente falar, dentro desse silenciamento, como é que ele acontece? Vou explicar para vocês. Por exemplo, se a gente vai numa agência de modelos, a maioria das modelos são brancas e uma parte da equipe de modelos, uma parte que forma ela vai ser de mulheres negras, né? Dentro da indústria da moda tem muito essa questão assim das pessoas falarem que existe uma cota racial para modelos negros, porque a indústria da moda não aceita mulheres negras em grandes quantidades, né? Preconceituoso, beleza, mas é um espaço social, o espaço da moda, que não é habitado pela população negra. Tem mais, Caio? Tem sim. Vamos pensar agora no âmbito profissional. A pessoa quer seguir uma carreira, por exemplo. Na hora de seguir essa carreira, ela, para se gabaritar antes, ela vai fazer, sei lá, uma universidade, né? E muitas vezes a comunidade negra não tem acesso à universidade. Daí surgem as políticas afirmativas. O que é isso? Anteriormente, galera, as universidades eram formadas basicamente por pessoas brancas. Tranquilo? Com o desenrolar dos anos, quando o Brasil foi fazendo uma transição de governos de centro, como era o governo do Fernando Henrique Cardoso, para o governo do Lula e da Dilma, surgiram o quê? Políticas afirmativas. O que seriam elas? São políticas que reservam uma cota legal de vagas em universidades para populações negras. Beleza? Em alguns estados, só exige que a população seja negra e em outros ainda exige que, além de negro, seja de uma população de baixa renda. Beleza? Então, quando a gente pensar em políticas afirmativas, a gente tem que pensar no seguinte, é um plano que é provisório, está ali para durar pouco tempo e que tenta quebrar um quadro que é o quê? Agudo. Está agora, na hora. Que é o seguinte, a realidade é essa, é uma universidade onde praticamente todo mundo é branco. Beleza? Para quebrar isso, nesse momento a gente precisa de uma mudança o quê? Radical. Daí surgem as a cota para negros. Deve durar para sempre? Não. Deve durar até que a sociedade se reestruture e coloque o negro para tentar combater ali de igual para igual com o branco na hora de fazer a prova do vestibular. Para isso, a gente precisa investir aqui no Brasil na educação de base. Beleza? Então, palavra importante para a redação ou para a prova do PAS, se cair alguma coisa nesse sentido. Políticas afirmativas. Beleza? Atualmente, a gente está tendo políticas afirmativas para concursos públicos federais. Então, por exemplo, você vai concorrer a um cargo, né? Por exemplo, no Poder Legislativo, no Poder Executivo, no Poder Judiciário, no âmbito do governo federal, então você pode concorrer, caso você seja negro, à cota de negros, beleza? Caio, como é que acontece a cota de negros? Seguinte, galera, anteriormente, aqui no Brasil, a gente utilizava um método de cotas, que era o método PPI, né? PPI, a gente designava, né, segundo o IBGE, né, que é um órgão federal, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a gente delimitava as etnias aqui no Brasil através de um programa que a gente chamava de PPI, que é a população negra dividida em pretos, pardos e índios, beleza? PPI.
pretos, pardos e índios. No início da política de cotas aqui no Brasil, no governo do Lula, no governo da Dilma, o PPI abrangia pretos, pardos e indígenas, beleza? Atualmente, principalmente na vaga de cotas para concursos públicos federais, eles não analisam somente a autoafirmação do PPI, que é o seguinte, eu, Caio, situação real, viu, galera? Eu, Caio, me autoconsidero pardo, né? Então, na antiga teoria do PPI, pretos, pardos e indígenas, eu era considerado negro, né? Só que com essa transição que aconteceu e por várias fraudes que aconteceram de autoafirmação, porque, tipo assim, teve pessoas que se utilizaram das cotas para bem próprio. Seguinte, chegava pessoas brancas e falavam, não, eu sou cotista, eu tenho direito à cota. Mentira, isso não é assim, beleza? Aí o que aconteceu? O pessoal agora começou a verificar a autoafirmação. Você se identifica como negro? Me identifico. Então agora você vai passar por uma avaliação que é uma avaliação o quê? Fenotípica. Vão olhar para você e vão ver se você tem traços fenotípicos negroides, beleza? Que é os traços fenotípicos do povo africano, né? Negroide. Beleza, galera? Tranquilo? Então, antigamente era só você se autoafirmar. Hoje em dia, além de você se autoafirmar de determinada etnia, você também tem que comprovar perante uma análise pericial, que os caras vão olhar se você tem características fenotípicas que dizem que você é ou não de determinada etnia. Beleza? A Lumena falou lá no Big Brother sobre isso, né? Ela falou, você está fenotipicamente errado. Não sei o quê. Se referindo a quem? Ao Gilberto, né? Que agora está tendo uma polêmica enorme lá no BBB de falar se o Gilberto é ou não é negro, né? Com a antiga teoria do PPI né? Com a nova, não. Porque ele não vai ter a maioria dos traços fenotípicos. Beleza? Que traços fenotípicos são esses, cara? Eu vou falar para vocês. A arcada dentária do povo negro, ela é mais para frente. Ela é mais protusa, que a gente fala, né? Como se a arcada estivesse mais na frente. Beleza. A base do nariz do povo negro também é mais alargada, né? Galera, isso é um problema muito doido na cirurgia plástica. Muitas mulheres negras, né, por conta desse padrão de beleza branco que o pessoal impõe pra gente, a beleza branca e magra, muitas mulheres negras vão procurar consultórios de cirurgia plástica para fazer a tal da rinoplastia, né? Que é fazer uma alteração na plástica do nariz, né? Tentar diminuir a base do nariz, deixar o nariz, que o pessoal fala, mais afilado, né? Com a base menor. Só que o que acontece? 80% da população negra realmente tem a base do nariz alargado. Então, naturalmente, o negro tem a base do nariz alargado. É um padrão dele. Ele não deve mudar isso para atender uma demanda da sociedade. Beleza? Então, tá tendo muito esse problema, viu, galera? Só para vocês terem ideia, a cirurgia plástica aqui no Brasil, ela não é pensada para o povo negro. Beleza? Ela foi feita para padronizar o povo negro como um povo branco. Entendeu? Só que, atualmente, essa tendência vem mudando, né? A gente vai vendo várias cirurgias plásticas que tentam dar para mulheres brancas características do povo negro. Como assim, cara? Como assim? Vou explicar para vocês. Atualmente, a gente está tendo um problema aí que a gente chama de apropriação cultural, que é quando pessoas brancas incorporam para elas características culturais do povo negro. Por exemplo, se liga, a tendência da cirurgia plástica hoje em dia é transformar todas as mulheres na Kim Kardashian. As meninas conhecem, é uma blogueira aí, pica das galáxias, a maior de todas do mundo aí. É o que acontece. Qual que é as cirurgias plásticas que estão tendo mais recorrência atualmente? O seguinte, o tal do preenchimento labial, que é o lábio inferior e superior vão ficar o quê? Mais grossos, beleza? O preenchimento labial deixa o lábio mais grosso, que é uma característica fenotípica de quem? Da população negra, mas várias mulheres brancas estão procurando o preenchimento labial. Caio, tem mais algum procedimento que mulheres brancas estão tomando para parecer com mulheres negras? Tem também. Galera, atualmente, a gente tem duas opções para nádegas, né? A gente tem nádega é glúteo, né, galera? O bumbum, né? Para quem não tá entendendo, né? O músculo posterior da coxa, né? Que a gente fala a parte de trás da coxa, mais a parte das nádegas, dos glúteos, né? Beleza. Tranquilo. O que a gente tem que pensar? Atualmente, estão tendo várias cirurgias plásticas ou para colocar prótese no bumbum, ou para colocar o quê? Células-tronco no bumbum para ele aumentar e crescer naturalmente, né? Lá em Beverly Hills, o pessoal já está utilizando demais o preenchimento com células-tronco, né? Uma inovação aí da cirurgia plástica. Para as mulheres ficarem com o quadril o quê? Mais alargado, que é uma característica fenotípica também de quem? Da população negra, beleza? Então, políticas afirmativas, agora eu falei para vocês de apropriação cultural. Apropriação cultural. O pessoal fala também, galera, que correntes,
por fazer uma referência à escravidão, por exemplo, corrente de prata, corrente de ouro, fazem referências às correntes que prendiam os escravos. Então, o ato de usar a corrente também é um ato negro. Então, se você não é negro e está usando corrente de prata, você está fazendo uma apropriação cultural. Beleza? Não é lei, não é regra, é só uma tendência da nossa sociedade contemporânea. Beleza? Tranquilo? Tem mais coisa, Caio? Tem. Dread, aqueles white boys que fazem o dreadzinho para ficar parecendo trapper, também estão fazendo apropriação cultural, porque o cabelo em tranças é característico também do povo negro. Beleza? Caio, tem mais coisa para falar? Tem. Os espaços sociais, galera. Mais uma. Filmes da Marvel. Nunca teve na história, antes do Pantera Negra, um filme que tivesse um herói negro, né? Desde quando a gente pega lá, desde a década de 70, quando começaram os filmes do Batman, do Robin, aqueles bem mal feitos lá, que tinha como protagonista o Adam West. Beleza? Era um cara branco. Foi caminhando. Só até que em 2017 foi lançado o filme Pantera Negra, o primeiro filme de herói na história a ter um protagonista negro. Tranquilo, galera? A gente tem filme de herói desde a década de 70, só foi aparecer um herói negro em 2016. Em 2017, então o negócio tá feio. Beleza? Tranquilo? Então, ó, o negro não tá frequentando, por exemplo, o espaço social dos filmes de ação. Beleza? Se você vai no Iguatemi, vai lá naquele pobre Juan, ou no Abratio, que são os mais carinhos lá, o que acontece? Você vai olhar para quem está nas mesas do lado, quem que vai ter? Só pessoas brancas. Agora, o pessoal que está na limpeza, o pessoal que está te atendendo, é um povo que pertence à população negra. Triste, né? Então, um espaço social que é comandado por populações brancas, apesar da maior parte da população brasileira ser de negros. Tranquilo? Só para vocês terem uma ideia. Aqui no Brasil, 40% se autodeclara branco, 40% se autodeclara pardo e 17% se autodeclara negro. Então, mais de 50%, juntando pardos e negros, pardos e pretos, vão formar o quê? Vão formar, galera, o povo preto no Brasil. E esse povo não é representado em vários tipos de espaços sociais. Beleza? Galera, já caiu no PAS 2, que eles estão falando de espaços sociais, falando exatamente isso, que o povo favelizado, o povo marginalizado, o povo negro, não tem acesso a determinados locais. Principalmente os locais onde você tem que desembolsar valores altos para estar ali, entendeu? Locais de alto poder aquisitivo. Tranquilo? Lembra aí, espaços sociais. O mundo é livre, o mundo é capitalista, não tem mais escravidão, mas o negro pode ir para onde ele quiser. Só vai se tiver dinheiro. Beleza? Pega a média de turistas que vão lá para Dubai no final do ano. Uma média de turistas, o quê? Branco. Beleza? E assim vai. Tem mais coisa para falar, viu, galera? A naturalização das mortes, algo que está muito presente hoje em dia por conta do Covid. O pessoal vê um povo morrendo, tipo assim, ó. O cara tava lá, por exemplo, rolou um caso há uns anos atrás, não lembro direito o ano, esse papo foi 2016, eu acho, tô chutando, que tinha 5 jovens, né? Um deles tinha conseguido o primeiro emprego e ele chamou os amigos dele para comemorar esse primeiro emprego que ele tinha conseguido, né? Aí o que aconteceu? Na hora que eles foram comemorar em um barzinho lá na favela que eles moravam, lá no Rio de Janeiro, o carro deles foi alvejado com mais de 100 tiros. Mesmo eles não fazendo parte do movimento do tráfico de drogas, mesmo eles não tendo passagem na polícia anteriormente, eram meninos jovens de 18 anos que estavam indo comemorar a conquista do seu primeiro emprego, né? E acabaram sendo alvejados. Aí a maioria da população olha para isso e fala o seguinte, mas estava no bar, mas esse aí deve estar mexendo com alguma coisa. Então, as pessoas naturalizam a morte de um jovem negro. Agora, quando morre um jovem branco, a história é outra. Por exemplo, recentemente, a gente teve casos, né, de meninas adolescentes, né, que estavam fazendo o quê? Estavam lá brincando lá na casa delas, e tinham 14 anos, lá no Mato Grosso. Aí uma pegou a arma do pai e deu um tiro na amiga, e a amiga acabou morrendo. A gente não sabe até hoje direito a motivação desse crime. Meninas muito novas, viu, galera? Tinham uns 14, 15 anos. A gente não sabe a motivação desse crime, mas foi um crime que mobilizou o país inteiro. Todo mundo falava sobre isso, porque teve uma comoção em torno da morte de uma jovem menina branca. Agora, quando é um jovem menino negro, não tem essa mesma repercussão. Beleza? Lá no Rio de Janeiro, a gente está acostumado a ver vários casos de bala perdidas que estão tirando vidas de crianças cada vez mais cedo. Beleza? Crianças são confundidas com membros do tráfico de drogas e são alvejadas por policiais. Beleza? Várias crianças são vítimas do combate às drogas que a gente tem aqui no Brasil, que é, de certa forma, mal feito. Então vamos nessa, galera. Vamos pensar. Então já falamos de espaços sociais, já falamos sobre a naturalização, agora vamos falar mais.
Então o pessoal agora naturaliza a morte do povo negro. Naturalização. Tem mais coisa para falar, Caio? Tem sim. Se liga. Galera, isso aqui é muito importante, viu? Sexualização do povo negro. Então vamos lá, eu quero que vocês entendam. A mulher negra, galera, historicamente, ela nunca teve voz. Isso não é de hoje, isso é lá do tempo da escravidão. Por muitas vezes o senhor de engenho ia e cometia abusos com as suas escravas. Abusos morais, abusos físicos e abusos sexuais. Beleza? Tinha muito isso. Só para vocês terem uma ideia, essa expressão comer relacionada ao ato sexual, comi tal pessoa relacionada ao ato sexual, vem de lá do período da escravidão. Quando as mulheres iam cozinhar para o senhor de engenho, ele ia lá e estuprava elas. Beleza? Esse estupro ficou conhecido como a hora da comida. Beleza? Por isso a expressão comer tem um cunho sexual aqui no Brasil. Beleza. O que acontecia muito também? Senhores de engenho, casados também, casados com a sua mulher branca, tinham relações extraconjugais forçadas com mulheres escravas. Então vamos lá, olha que conceito muito doido. Olha que conceito muito doido. Daí, galera, surgiu uma ideia que o pessoal tem até hoje. Que a mulher branca é para casar e a mulher negra é para ter uma aventura sexual momentânea. Beleza? A mulher branca é para casar e a mulher negra é só para se divertir. Então, eles sexualizam a mulher negra. Os homens brancos não assumem relacionamentos com mulheres negras. Elas só servem para o ato sexual. Então, é algo que deve ser combatido, né? A sexualização das mulheres negras, galera, vem de muito, muito, muito tempo. Vem desde o período da escravidão. Beleza? Além disso, vamos falar agora sobre movimento negro e movimento feminista. Beleza? Vamos lá. Galera, quem pode participar do movimento negro? Só pessoas negras. Beleza? Quem pode participar do movimento feminista? Só mulheres, né? Só mulheres podem participar do movimento feminista. Beleza. Mas quer dizer, então, que o homem e o branco estão de fora? Nada disso. O branco, ele pode apoiar o movimento negro. E o homem, ele pode apoiar o movimento feminista. Beleza? Ele não faz parte do movimento, mas ele participa na condição de apoiador. Beleza, galera? Tranquilo? Então, eu não posso falar, eu, Caio, sou feminista. Não existe isso. Eu sou um cara que apoia o movimento feminista. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Os movimentos negro e feminista. Vamos comentar um pouco mais sobre cada um, né? O movimento negro, galera, que a gente tem típico, foi o movimento negro americano na metade do século XX, né? Onde a gente teve o pastor de igreja, né? Pastor de igreja pentecostal evangélica, Martin Luther King, que lutou pelo direito político dos negros, né? Foi a tal da luta pelos direitos civis, tranquilo? O negro, galera, lá nos Estados Unidos não tinha direito a voto, não tinha direito a sentar nos assentos, em determinados assentos dos ônibus, tinham que se levantar para que pessoas brancas sentassem. Então, era algo muito abusivo, beleza? Então, o movimento negro, galera, veio crescendo demais nos Estados Unidos, primeiro com Martin Luther King, depois com um cara que ficou preso por um tempo, lá na cadeia ele escreveu vários e vários textos falando das teorias deles que deveriam compor o movimento negro. Que cara era esse? O Malcolm X. Quando ele sai da cadeia, galera, os livros dele bombam, todo mundo quer comprar, todo mundo quer saber quem é esse tal de Malcolm X. Daí, galera, a ideologia negra vai perpassando. Começa nos Estados Unidos, até que em determinado momento ela vai chegar aqui no Brasil. O movimento negro do Brasil, galera, é um movimento o quê? Plural, beleza? Chegamos na palavra. Plural. O que é plural? Ele é bastante diversificado. Ele vai ter o homem negro hétero, ele vai ter a mulher negra hétero, Carol com K, héteros, tópios, Carol com K. Vai ter também o homem negro gay, que é o João, que está lá no BBB. Vai ter a mulher negra gay, Lumena, beleza? Vai ter o homem negro trans, beleza? Que pode ser hétero ou pode ser homo. Galera, transexuais, nem sempre eles são homossexuais, depende, beleza? Então, eu vou ter o homem negro trans, vou ter a mulher negra trans. Então, o movimento negro é o quê? Plural. Tem várias vertentes, tem várias vozes que precisam ser ouvidas, beleza? Tem mais, Caio? O movimento feminista. Vou falar para vocês. O movimento feminista, galera, começa lá com a Madame Beauvoir,
que ela traça as estratégias do que seria o movimento feminista, que vai ganhando força, ganhando força, ganhando força, principalmente com mulheres negras, beleza? Que plantam ideais feministas de uma ala mais radical, beleza? Então nasce um movimento feminista e ele vai se radicalizando, beleza? Até que a gente fala de um movimento feminista que a gente chama de movimento feminista pós-moderno, beleza? Que é um movimento feminista que não é tão tradicional, tão radical quanto os movimentos anteriores. Ele agora é mais flexibilizado. A gente chama de feminismo pós-moderno. Esse feminismo pós-moderno vem atraindo mais mulheres brancas. Beleza? Então, tanto o movimento feminista quanto o movimento negro, eles são plurais. Beleza? O movimento feminista tem um feminismo radical, porque a gente não fala em feminismo, são feminismos no plural. Tem o feminismo radical, tem o feminismo pós-moderno, tem o feminismo da Madame de Beauvoir e por aí vai. Beleza? Tranquilo? Então são vários feminismos. Tranquilo? De boa, meninas? Estou falando certinho? É isso mesmo? Ou estou falando mansplaining? Tá de boa? É isso mesmo? Alguém quer comentar alguma coisa aí? Porque é pai, não quero ficar falando de movimento feminista. Beleza? Mas eu acho que é mais ou menos isso que eu ouvi falar aí. É só leitura, galera. Isso aqui é comentários técnicos, viu? Tô dando opinião pessoal de nada, não. Beleza? Massa. Então, entenderam o que é pluralidade, né? Diferentes fontes de voz. Homem negro hétero, mulher negra hétero, trans, gay e por aí vai. Beleza? Ele é diversificado. Outra palavra importante, galera, o tal do colorismo. Já ouviram falar no colorismo? Alguém já ouviu falar, galera, no colorismo? Fala aí, quem já ouviu, fala aí pra mim aí, só pra ver se vocês estão perdidos. Colorismo? Então vamos lá, vou falar pra vocês. Colorismo é o seguinte, galera. Colorismo é uma das características do movimento negro. É o seguinte, galera, o que dá a tonalidade mais escura ou mais clara para a pele é um pigmento proteico que a gente chama de melanina, beleza? É um pigmento de proteína que a gente chama de melanina. Quanto mais melanina você tiver, mais escura será a sua pele. Beleza? Então vamos lá. O que seria o colorismo? O colorismo. Seguinte. O colorismo, galera, é o seguinte, as diferentes aplicações da melanina. Só para vocês terem uma ideia, galera, as cores de pele humana variam numa tonalidade de quase 200 cores, entre o extremo negro e o extremo branco, beleza? Entre o negroide africano e entre o albino, eu tenho 200 cores diferentes, 200 tonalidades de cores diferentes, beleza? Tranquilo? Vocês entendem isso? Então é o seguinte, quanto mais próximo do fenótipo negroide você estiver, mais preconceito você vai sofrer. Beleza? Então, para ficar mais claro, quanto mais escuro você for, maior a quantidade de preconceito que você sofre. Esse é o tal do colorismo. Beleza? Então, vamos lá. Vou dar 2 exemplos para você. Vamos lá, vamos ver se vocês entendem. Alguém conhece aí o boxeador Mike Tyson, né? O Mike Tyson, boxeador, beleza. E também tem o Neymar, beleza? Então, o Mike Tyson e o Neymar. O Mike Tyson, por ter mais melanina, ele vai sofrer mais preconceito. O Neymar, por ter uma quantidade menor de melanina, sofre menos preconceito. Essa que é a teoria do colorismo. Quanto mais melanina, mais características fenotípicas de negro você tiver, mais preconceito você vai sofrer. Beleza? Tranquilo? Massa. Então, vamos lá. O que mais que a gente tem que falar? Só ver o que eu anotei aqui para nós aqui, galera. Senão... Anotei uns pontos aqui, na verdade. Exotização. Já ouviram falar o que é exotização? Isso é muito doido, velho. Isso é muito doido. A sociedade, galera, tenta impor para nós um padrão, beleza? Ela tenta colocar pra gente um padrão a ser seguido. Tranquilo? Tudo que sai desse padrão é considerado exótico, é considerado loucura. A sociedade te pinta de esquisito. Beleza? Então, tipo assim, ó, se você fala alguma coisa que quebra o status quo da sociedade, o que a sociedade julga como certo, você é tirado de louco, você é escanteado, você é visto como uma figura exótica. Beleza? Já ouviu falar nisso aí, galera? Exotização? Então se liga. Olha a pegada. Então, ó, vamos falar em vários pontos para vocês, em várias determinações diferentes. Então, vamos lá. Se você é uma médica negra
que está inserido no mercado de médicos, que é majoritariamente branco, caso da Thelminha lá do último BBB, então você está inserido em um contexto de quê, galera? Em um contexto de exotismo. As pessoas te consideram exótica, beleza? E por te considerar exótica, eles deslegitimam a sua fala. Eles julgam que o que você está falando não é importante, porque você não atende os padrões daquele tipo de sociedade. Isso é muito doido. Agora eu vou contar para vocês aqui uma história pessoal, beleza? Era muito doido. Tipo, quando eu entrei, porque tipo assim, sempre fui das humanas, né? Vocês já perceberam, né? Eu sempre fui das humanas, né? A primeira faculdade que eu fiz foi de gestão ambiental, na UNB, vocês imaginam, né? Políticas ambientais, meio ambiente, ecologia, não sei o quê. O segundo curso que eu fiz foi de pedagogia, pô. Então eu era das humanas, entendeu? Aí o que aconteceu? Com 24 anos eu fui fazer medicina. Fui para um ambiente universitário, entendeu? Aí eu falei, é universidade, é igual era lá no UNB, sacou? Aí, tipo assim, no meu primeiro dia de aula na medicina, eu falei, é de boa, vai ser igual gestão ambiental, igual pedagogia. Primeiro dia que eu fui do jeito que eu costumava me vestir, né? Fui de boné aba reta, que eu sempre gostei de rap, né? Boné aba reta, camisona larga de rap, né? Bermudão larga, tenisão, botizão Jordan, né? Então, fui lá, me joguei. Aí se liga, no começo da universidade sempre foi assim, sempre tirei notas boas, né? Sempre tirei boas notas. Aí se liga, que na medicina não adianta você tirar boas notas, não. Você tem que participar de projetos, né? E o que vai te credenciar para participar do projeto é você ter as boas notas. Beleza? Então o que aconteceu? Eu tirava as boas notas e tentava me credenciar para os projetos. E nunca era aceito. Eu, caramba, velho, que porra é essa, velho? Tirar a melhor nota daqui da sala e o pessoal não me coloca nos projetos, pô. Que loucura. Aí fui parar para ver essa loucura, fui tentar analisar o que era. Aí cheguei um dia, o professor foi e falou comigo, pô, professor, tô tentando entrar aqui um tempão nos projetos, não sei o quê, e ninguém me aceita, pô, que sacanagem é essa? Aí beleza, o professor falou, pô, Caio, eu gosto de você e tal, vejo que você é um moleque esforçado, pai que gosta de estudar, mas as suas roupas, o pessoal te olha e te julga como uma pessoa desinteressada. Aí eu falei, caramba, velho, os caras só por conta da minha roupa vão me julgar por conta disso. Aí, galera, por incrível que pareça, depois disso, acabei, aí beleza, eu só ia pra depois disso eu parei com isso, aí fui pra faculdade só de roupa social, só ia de calça e blusa, de calça jeans, blusa social e sapatênis. Galera, mudou. Na outra semana, fui direto, a galera me colocava em projetos, e consegui entrar nos projetos, comecei a ser aceito pelos projetos. Então, assim, ó, eles não ligavam pra minha voz quando eles me consideravam uma pessoa exótica. Depois que eu me adequei ao padrão da sociedade, eles falaram, beleza, agora você pode fazer o que você quiser, agora você vai poder participar dos projetos. É muito doido isso aí, né? Mas aí, beleza. Aí, lá na medicina, né, rola uma prova que tem em todas as universidades, né, que é o tal do teste de progresso, né? É um teste que você faz, que se você for bem, você coloca o nome da universidade lá em cima, né? Aí, beleza. Fui fazer o teste. Aí fui fazer o teste, fiz o teste, passei, fiquei em primeiro no teste. O teste é do Centro-Oeste inteiro, né? Aí fiquei em primeiro no teste. Aí beleza. Aí fui lá, aí depois passou, aí quando, demorou uns 3 meses para sair o resultado, fui lá na faculdade buscar o resultado. E nessa eu já andava de roupa social, né? Aí fui buscar o resultado, só que eu falei, vou sacanear. Como eu fui o primeiro nessa parada, e eu que tô fazendo propaganda para a universidade agora, por conta da minha nota, vou zoar os caras. Aí peguei, botei uma Juliette, tá ligado? Meti um Invicta, um Nike Shox, uma camisa de time e fui lá buscar o meu prêmio, velho. Só ficou a medicada me olhando assim, com o olhão assim, eu falei, caralho. Foi pica, mas gostei pra caramba. Beleza? Então vamos lá. A Maria Eduarda, voltando ao assunto, é muito doida essa história, né? Eu sempre fico de cara, essa história é muito doida. A Maria Eduarda perguntou, né, a diferença do feminismo e do femismo, né? Seguinte, o feminismo, ele luta por igualdade, né? Ele quer igualdade de direitos para homens e mulheres. O feminismo não, ele busca a superioridade, beleza? Da mulher em relação ao homem. A mulher quer superar o homem, quer fazer a tal da... tô ligado, né? Carol Conká fez um pouco disso aí, né? O pessoal, porque é o seguinte, galera, a pauta negra e a pauta da mulher são pautas muito importantes na nossa sociedade, beleza? Só que o que acontece? Tem pessoas que se utilizam dessa pauta importantíssima, viu, galera? Para fazer o quê? Um proveito próprio,
para dar garantia própria, para conseguir um contrato publicitário, para fazer determinada parada e por aí vai. Beleza? Então, o feminismo, ele é a mulher acima de todos, a mulher acima do homem. O feminismo não. O feminismo elas buscam uma busca por igualdade, que infelizmente até hoje não existe. Beleza? Na grande maioria dos casos, as mulheres recebem menos do que os homens. Em Brasília, por incrível que pareça, esse índice é diferente. Aqui, por conta dos concursos públicos, que é o seguinte, no concurso público não é um cargo comissionado. Para você assumir aquele cargo, você tem que estudar, você tem que se preparar, beleza? É ralado, é sofrido. Então, o que acontece? Aqui em Brasília, as mulheres, no geral, no Brasil, no mundo inteiro, elas têm muito mais disciplina para estudar do que os homens. Só para vocês terem uma ideia, essa turma agora aqui tem 10 pessoas. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 mulheres, pô, e só 2 homens, beleza? Então vocês já estão vendo aí que a diferença em quem estuda mais e quem estuda menos, é óbvio que mulher estuda mais, beleza? Então refletiu muito aqui em Brasília. Aqui em Brasília as mulheres ganham mais do que os homens, porque elas estão empregadas em cargos públicos melhores do que os dos homens, beleza? Isso aí é fato, viu, galera? É um fato. Massa. Então, falei a maioria das coisas que eu queria falar. Só mais uma, que é aquela parte do Fiuk, né? O Fiuk, o pessoal falou que antes do BBB ele fez um curso, né, de feminismo, de movimento negro, para se preparar para estar lá, né? Até que a gente chega naquela cena ridícula dele fazendo aquele discurso: eu sou hétero, eu sou homem, eu sou branco, eu sou privilegiadaço, cara. Então ele falou isso, não falou? Então o que ele falou? Quando ele fala esse discurso, é importante, porque parece zoeira, mas não é. Porque reverberou nele um discurso feminista, um discurso do movimento negro. E ele, Fiuk, teve capacidade de ouvir para aprender. Humildade que muitos homens brancos não têm, de aprender sobre isso. E acabam ficando na alienação, na burrice, sequelados, sem saber nada, cometendo abuso, falando que não deve, se metendo onde não deve. Beleza? Então, para a gente tentar lutar contra isso, tem que ter o que a Jamila falou pra gente, que é a tal da escuta verdadeira. Escutar de coração aberto que mulheres negras têm para falar para você. Beleza? O curso que o Fiuk fez. Ouvido esse discurso, o homem tem que tentar mudar. Beleza? Ele tem que tentar mudar a maneira dele de agir, a maneira dele de se portar, a maneira dele de abordar uma mulher. Hoje em dia, por exemplo, galera, em ambiente de balada, tipo assim, eu não vou desde quando começou a pandemia, né? Sou incubado, fico em casa. Só que, anteriormente, já vem mudando. Antigamente, a abordagem do homem com a mulher na balada era uma abordagem muito invasiva. Hoje em dia, isso já vem mudando, por conta da conscientização da população. Porque se o pessoal vê isso aí acontecendo num show, já vê outras pessoas que falam: ô, para, meu amigo, tá errado, você tá sendo abusivo. Entendeu? O próprio cantor lá já falou: tem um cara ali sendo importuno, tem um cara ali importunando, vamos tirar ele. Beleza? Tem demais isso aí, viu, galera? E a postura da sociedade com os anos vem mudando. Beleza? Tranquilo? Massa. Então o homem tem que se desconstruir. A última pauta que a Jamila falou lá no vídeo, né, é em relação a escritores negros, né? Não é muito comum a gente aqui no Brasil ler escritores negros, né? Não é muito comum. Os escritores que a gente tem aqui mais famosos, né? A gente vai lembrar de quem? Principalmente do Augusto Cury, né? Que fazia os vídeos, os motivacionais. O Paulo Coelho, né, que é o maior escritor, o escritor brasileiro que mais ganhou dinheiro, né, estourado na Europa, atualmente ele mora em Zurique, na Suíça, né, são escritores o quê? Brancos, beleza? Só que engraçado, né, no começo do século XX não era assim, no final do século XIX, início do século XX não era assim. A gente tinha, por exemplo, escritores negros de destaque. Exemplos: Machado de Assis, o maior escritor da história do Brasil, simplesmente o maior de todos os tempos, é negro. Beleza? Que o Felipe Neto atualmente está acusando ele de racismo. Galera, essa fala do Felipe Neto não é sem procedência, não. Tem vários relatos que foram ditos anteriormente do Machado de Assis realmente ser machista. Por exemplo, ele barrou a entrada de outro escritor negro, que é o Lima Barreto, na Academia Brasileira de Letras. Então ele era um cara que realmente tinha um comportamento racista. O pessoal não sabe se nos textos dele, nas obras dele, as falas racistas representam realmente uma vontade dele, ou se estão ali de forma irônica. A gente sabe que a ironia machadiana sempre foi muito bem usada. A gente não sabe delimitar se isso aí é ironia ou se isso aí é um sentimento verdadeiro. Tranquilo? Mas atualmente não tem tantos poetas negros, mas antigamente, século XIX, século XX, tinha. Eles tinham mais importância. Beleza?
vocês terem uma ideia, aqui no Brasil vem fazendo sucesso, né, atualmente, né, escritores de origem africana, principalmente dos países de língua portuguesa, né? Então, escritores de Cabo Verde, de Angola, da Nova Guiné, fazem as suas obras que inspiram vários tipos de conteúdo que é propagado pelo movimento negro e pelo movimento negro feminista. Beleza? Tranquilo, galera? De boas? Então, vamos que vamos. Então, vocês aprenderam o que é exotização, o que é erotização ou sexualização da mulher. Tem diferença. Colorismo. Eu acho que é mais ou menos nessa linhagem que eles vão cobrar lá na prova. Pluralidade. Os diferentes tipos. Porque, tipo assim, o pessoal acha que negro é negro, né? Ah, negro é negro. Então, é tudo igual, não sei o quê. Nada disso. Pluralidade. Tem o negro hétero. Tem a mulher negra hétero, desculpa. Tem o homem negro gay. A mulher negra gay. O homem negro trans. A mulher negra trans. E por aí vai. Eles são diversos, eles são plurais, beleza? Vamos mais. Para terminar, galera, vamos falar agora de direito constitucional. Vamos falar da Constituição aqui do Brasil, beleza? Vai cair na prova de vocês, galera, o artigo 6º da Constituição brasileira. Então, tipo assim, ó, o que é a Constituição, cara? Primeira coisa, o que é a Constituição? Constituição é simplesmente a lei mais importante que a gente tem aqui no Brasil. A gente chama a Constituição de cláusula pétrea, ou a gente chama a Constituição de Carta Magna, beleza? A Carta Magna, a mãe de todas as leis, beleza? Então, todo país tem como lei máxima a sua Constituição, beleza? Dentro da Constituição brasileira, a gente vai falar do artigo 6º, que é um artigo bem pequenininho. Anota no caderninho de vocês, viu, galera? Fica lendo e relendo, que vai cair na prova. Então, vamos lá. Artigo 6º. São direitos, ó, vou até sublinhar para vocês aqui para falar que eu nunca fiz nada para vocês. Dá até um zoomzinho aqui. Beleza. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. Então vamos lá, vamos comentar um pouco sobre cada um. A educação, galera, é um direito do cidadão brasileiro. Mas que tipo de educação é essa? O brasileiro, galera, tem direito somente à educação o quê? Básica. Para o brasileiro é fornecida a educação básica. Ele tem direito ao ensino fundamental e ele tem direito ao ensino médio. Beleza? E a pré-escola, né, que é o jardim, né? Também ele tem direito a isso. Mas só a educação básica. O brasileiro tem direito à educação superior? Não. Beleza? O brasileiro não tem por direito à educação superior. Tranquilo? Só a educação básica. Ensino pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. O brasileiro não tem direito ao ensino superior. Beleza? Para ele ter acesso ao ensino superior, ele tem que passar ou por um processo seletivo ou pagar uma mensalidade. Tranquilo? Então, não é dado de graça. Tem que se esforçar para ter isso. Beleza? Próximo. Saúde, galera. Direito à saúde. Direito à saúde é importante falar, é importante delimitar mais para vocês. Se liga. O direito à saúde é bem assim, ó. Olha que loucura, olha como é que é o direito à saúde, vocês vão ficar de cara. Antigamente, aqui no Brasil, antes do Getúlio Vargas, então antes de 1930, não existia SUS, Sistema Único de Saúde. Então não existia uma pessoa que estava doente, era pobre, ir para o hospital e ser atendido. Não existia isso aqui no Brasil. O pobre não tinha direito à saúde no Brasil na década de 20. Beleza? Não tinha direito nenhum. Se o pobre, por um acaso, tivesse uma condição muito grave de doença, ele podia se tratar onde, galera? Nos conventos. As freiras que cuidavam da população mais pobre. As freiras que faziam as consultas médicas para as populações mais pobres. Beleza? Então, as casas das freiras, por receber uma população mais pobre, menos abastada, ficou conhecido como a tal da Santa Casa. Beleza? Era uma casa de freira que está salvando a vida de vários pobres. Aí falaram que era a tal da Casa Santa ou Santa Casa. Vocês já devem imaginar, né? A gente tem vários hospitais hoje em dia, vários mesmo, que são compostos da nomenclatura o quê? Santa Casa. Tem a Santa Casa Portuguesa, tem a Santa Casa da Benevolência, tem a Santa Casa da Misericórdia. Vários hospitais que têm essa nomenclatura de Santa Casa. Isso porque quem começou a ajuda, auxílio à saúde dos pobres aqui no Brasil foram as freiras nos conventos, nas santas casas, beleza? Tranquilo? Quando Getúlio Vargas assume o poder, ele fala o seguinte:
Agora o pobre, o trabalhador, vai ter direito à saúde. Vai ter. Só que ele vai ter que pagar o quê? A tal da Previdência Social. Então, por muito tempo aqui no Brasil, desde 1930 até 88, até 1988, só o que acontecia aqui no Brasil era o seguinte: quem tinha direito à saúde era quem contribuía na Previdência Social. O pobre agora tinha direito à saúde, se ele trabalhasse. Beleza? Então, quem financiava a saúde aqui no Brasil eram as previdências, os fundos de aposentadorias e pensões. Eles financiavam a saúde pública aqui no Brasil. Tranquilo? Até que a gente anda, caminho até 88, quando é criado o SUS, na Constituição, no artigo 20, né, da Constituição Federal, cria o SUS. Beleza? O SUS é o Sistema Único de Saúde. Ele faz com que o cidadão participe do processo de saúde, fale para o corpo médico como ele quer ser atendido, de que forma, em que local, se é no hospital, se é no posto, se é na casa dele. Beleza? A gente tem um desses brasileiro. Oi, Andressinha, fala aí. Tá. Deu para entender? Então, beleza, vamos nessa. Vamos nessa. Então, qual que é a história? Começou na Santa Casa, depois com Getúlio Vargas, a saúde ficou atrelada à Previdência Social. Só depois, em 1988, com a criação da Constituição brasileira, que vigora até hoje, essa que tem foro privilegiado, a Constituição brasileira de hoje em dia, essa que eu acabei de mostrar para vocês, essa daqui, galera, fala de foro privilegiado, tipo assim, se o cara for preso durante o mandato, se o bicho cometer crime durante o mandato, ele pode ser preso. Igual a Flor de Lis não pode ser presa, mesmo tendo matado seu marido. Beleza. Essa Constituição que a gente tem hoje, galera, paga tributos para a família real portuguesa até hoje. Até hoje, o Brasil paga imposto para a coroa portuguesa. Isso eu fico puto, velho. O cara fica indignado. Mas até hoje rola isso. Beleza? Então, o que acontece? A saúde começou com as freiras, depois ela foi para o Getúlio Vargas, e só com a Constituição que a gente tem hoje, essa daqui, essa Constituição do foro privilegiado, do dinheiro para a coroa, que a gente conseguiu a criação do SUS. Beleza? Com o SUS, o pobre agora não está mais desamparado, ele tem para onde ir, mesmo o SUS sofrendo com uma escassez enorme de pessoas, escassez enorme de materiais, escassez enorme de infraestrutura, escassez enorme até de higiene, galera. O SUS está detonado. A gente está vendo aí, ó, só para vocês terem uma ideia. Na H1N1, o governo federal conseguiu vacinar em 3 meses 80 milhões de pessoas, beleza? Agora, no Covid, em 2 meses, a gente conseguiu vacinar somente 3 milhões de pessoas. Vocês entenderam a diferença? Que o outro, em 3 meses, tinha vacinado 80, e esse em 2 só vacinou 2, só vacinou 3 milhões, então o negócio tá feio. Beleza? O SUS tá caindo cada vez mais, mas ele começou com uma proposta muito boa. Porque antes, galera, não tinha nada pro pobre. Agora tem pelo menos o SUS. Beleza? Márcio, vamos falar mais. O que tem mais? Direito à alimentação, né, galera? Uma parada importante para falar disso aqui de vocês é o seguinte, ó. Toda escola pública no Distrito Federal é obrigada a passar na sua merenda componentes alimentares de pequenos produtores do Distrito Federal. Então, eles não podem comprar daquele cara que produz com agrotóxicos, com pesticida em larga escala. Nada disso. A fonte de alimentação das escolas do Distrito Federal é somente agricultores de subsistência. Aquele cara que tem a hortinha dele, bonitinho, lá na casa dele. A família dele todinha come bonitinho. O que sobra, ele vai lá e vende para o governo estadual, que pega o produto dele e aplica na merenda das escolas. Beleza? Então, a merenda da escola do Distrito Federal vem dos pequenos agricultores, da agricultura de subsistência. Beleza? Direito ao trabalho, galera. Isso aqui é um direito que a gente fala que é um direito relativo, né? Porque a gente está vivendo um momento de um Brasil com uma quantidade enorme de desempregados. Beleza? Esse aqui é polêmico, viu? Próximo. O direito à moradia, galera. Direito à moradia, esse aqui é complicado. Porque a gente vai ter agora grupos, né, galera, que lutam por um direito que eles veem na Constituição. Falaram o seguinte na Constituição: todo cidadão brasileiro tem direito a ter um lote, um lugar para morar. Aí veio o povo do MTST e do MST. MTST, galera, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, e MST, Movimento Sem Terra, beleza? Os dois se uniram e propuseram para o governo a tal da reforma agrária, que é para pegar aqueles terrenos daquele grande agricultor que não estão sendo utilizados para nada, que a gente chama de terrenos ociosos,
e botar a galera que está sem casa para morar lá, beleza? Esse é o direito à moradia, só que a gente sabe que é um direito que é o quê? Relativo. Não é todo mundo mesmo que vai ter uma moradia, no final das contas. Caio, tem outro programa do governo federal que vislumbra a moradia? Tem. Tem um programa da Caixa Econômica Federal, né, do Banco Caixa, que é o seguinte, eles falam, galera, no tal do Minha Casa, Minha Vida, que é um empréstimo que pode ser utilizado para compra de imóvel e ele tem uma taxa de juros com o banco mais baixa. Então, dá para aquele cara que é mais pobre comprar, ter acesso a um imóvel por uma taxa de juros mais baixa. O imóvel fica com o valor total lá na frente mais baixo. É o Minha Casa, Minha Vida. Só que o que acontece? Muitas pessoas não estão conseguindo pagar esse parcelamento, né? Porque ele é feito em muitos anos e tal, a pessoa não dá conta de pagar, né? Aí o pessoal chama Minha Casa, Minha Vida de Minha Casa, Minha Dívida. Beleza? Caio, tem outro instrumento aí de moradia? Por incrível que pareça, tem, né? A gente tem políticas assistenciais onde o próprio governante vai lá e simplesmente dá o lote de graça para a população. Tu bota o nome na fila lá até você receber o lote, né? Aqui no Distrito Federal, no governo do Joaquim Roriz, que Deus o tenha, ele fazia muito isso, né? Às vezes até em troca de voto, ele ia lá e financiava os imóveis para a galera. Tranquilo? Beleza. Direito ao transporte, né? Aqui no Brasil, a principal fonte de transporte que a gente tem é o transporte rodoviário, nas rodovias. A gente tentou implementar também, com não muito sucesso, o transporte ferroviário, que é os trens, né? Existe, mas é em pouca quantidade aqui no Brasil. O direito ao lazer, galera, é o quê? É aquela quadra poliesportiva do teu bairro, da tua quadra, do teu setor lá que tem. Aquela quadra lá é o direito ao lazer. Você pode ir lá para a quadra, levar uma bola e jogar. Só que em várias periferias os caras não têm nenhuma bola para jogar, né? E o esporte, galera, o lazer é uma ferramenta muito importante para tirar as pessoas da marginalidade. Então, se o cara tem a quadra lá, mas não tem a bola, o cara fala o quê? Vou fumar maconha, vou cheirar pó, vou roubar alguém, porque não tem uma bola para jogar, tem que lascar com a vida dos outros. Beleza? Mas esse é o direito ao lazer. Direito à segurança. A segurança, galera, aqui no Brasil é dividida em duas esferas, né? A esfera militar e a esfera civil. Na esfera militar, a gente vai ter a polícia militar e o exército. E na esfera civil, a gente vai ter as polícias civis de cada estado e a polícia federal, que é a polícia que abrange o Brasil inteiro, né? Beleza? As categorias civis são mais de inteligência e as categorias militar, a gente fala que é aquele tal do policiamento ostensivo, que o cara vai atrás do crime de fato. Ele vai na boca de fumo, ele vai na briga de casal, ele vai no boteco onde o cara puxa a faca, ele vai no tiroteio. Esse é o policiamento ostensivo. Tranquilo? Beleza? O último que ele falou aqui, previdência social. Estamos tendo um rombo enorme na previdência aqui do Brasil, porque antigamente o Brasil, o próprio governo pagava a previdência era pública. Na maioria dos países do mundo, a previdência é o quê? Privada. Como a previdência é pública aqui no Brasil, o Estado tem que pagar, só que o Estado não arrecada para isso. E quando arrecada, pega e bota no bolso. Então não consegue pagar a previdência. Só para vocês terem uma ideia. 40% do PIB do Brasil é utilizado para o pagamento da previdência social. Então é muita grana que é investida na previdência. Beleza? Quase metade de toda a riqueza do nosso país é utilizada para pagar a previdência. Muito triste isso, viu, galera? E a última coisa aí é a proteção à maternidade e à infância, né? A proteção, galera, à maternidade é o seguinte. Aqui na própria Constituição a gente fala em licença maternidade, né? A licença maternidade, galera, ela dura 4 meses, né? 120 dias, tranquilo? Diante da Constituição. E a licença paternidade, por incrível que pareça, dura só 5 dias, né? Isso aqui é uma lei que o Brasil tentou exportar dos Estados Unidos, né? Mas na Europa, por exemplo, a história é diferente. Lá na Europa, tanto o homem quanto a mulher têm um direito de ter uma licença de 3 anos em caso de filho. Beleza? Então, eles já estão com outra cabeça, eles já têm um outro pensamento. Eles já falam assim, tanto o pai quanto a mãe devem participar da criação do filho. Isso aí, galera, é até importante porque uma maior dilatação da licença paternidade contribuiria aqui no Brasil para quê? Pelo menos para a diminuição do abandono paterno. Os pais aqui, galera, não assumem seus filhos. É muito comum isso aqui no Brasil. Tranquilo? E por último aí, galera, assistência aos desamparados, né? Como é que é isso? A assistência aos desamparados, galera, são várias políticas sociais que são feitas para aquelas populações que vivem praticamente abaixo da linha da pobreza. O que é a linha da pobreza, galera? É $1 por dia. $1 por dia. Atualmente está dando R$5 por dia, né? No mês, então, vai dar R$150. Quem ganha menos de R$150 por mês está abaixo da linha da pobreza. Então, eles precisam de ajuda.
Por exemplo, aqui no Brasil já tiveram vários programas assistenciais importantes. A gente já teve o Fome Zero, que garantia a refeições básicas para todo cidadão brasileiro, era o projeto Fome Zero. A gente já teve aqui no Brasil também o projeto Luz para Todos, porque aqui no Brasil a gente sabe, né, tem regiões remotas que sofrem com as chuvas, que não tem energia. Beleza? Então, foi criado, né, no início dos anos 2000 o tal do Luz para Todos, muito importante. Também é criado aqui para os desamparados o tal do ProUni, Ciências Sem Fronteiras, FIES, que serve para garantir o acesso ao nível superior para as pessoas que não têm esse acesso. No caso, Ciências Sem Fronteiras serve para várias pessoas que querem buscar um aprimoramento nos estudos, um aprimoramento técnico, e vão para outros países estudar, por um tempo vigorado aqui no Brasil. Agora, no momento, galera, a gente está tendo somente um programa de assistência de maior destaque, que é o quê? Fala, galera, fala aí. O auxílio emergencial por conta da Covid, que também é uma forma de assistenciamento aos desamparados. Beleza? Tranquilo, família? Por hoje é só. Falei demais, né? Falei muito, mas por hoje é só, viu? Obrigadão pela presença de vocês. Vocês são 10, vocês são demais. E hoje o que eu queria falar era só isso. Tem alguma dúvida aí, galera? Ou não? Como é que é? Fala pra nós. Tá de boa? Beleza, então. Obrigadão, viu, galera? Vocês são demais, viu? É isso aí. Obrigado mesmo. Obrigado, Andressinha. Obrigado, Gil. Obrigado, Yasmin. Obrigado, Julião. Obrigado, Livinha. Obrigado, Maria Eduarda, Maria Fernanda. Vocês são demais, viu? Um abração, viu, galera? Fica com Deus, viu? Tamo junto.